Olá, eu sou a Raquel do Ateliê Rari Arte e hoje aprenderemos a fazer a bolsa maternidade Elegance, que faz parte do kit Elegance com mais duas nécessaires. Essa bolsa é muito charmosa, ideal para acompanhar a mamãe e o seu bebê em qualquer ocasião. Vamos começar preparando a nossa bolsa pelas partes principais, que são as costas, a frente da bolsa e o bolso frontal. Essas partes já estão todas estruturadas com a manta R2 e com a entretela de colarinho, que tem aquela colinha em um dos lados. Estou utilizando a gramatura 50, mas é opcional. Se você quiser, pode fazer a estruturação somente com a manta R2. Aqui eu tenho meu tecido 100% algodão, tricoline. Tenho a entretela de colarinho, que é uma entretela bem fininha, e ela tem uma colinha de um dos lados. Essa aqui que eu estou utilizando é a gramatura 50. É uma sugestão, você pode utilizar outras gramaturas também. E tenho aqui a manta R2. A primeira coisa que nós temos que fazer é posicionar o lado avesso do tecido com a parte da cola da minha entretela e levar ao ferro de passar para ativar essa cola e ela ficar aderida, a entretela ficar aderida aqui no meu tecido, tá bom? Em seguida, nós temos que tirar todo o excesso da volta e ela vai ficar uma peça única. Olha, o tecido já estruturadinho com a entretela. Por que eu decidi fazer essa estruturação? Nessa peça, eu quero que ela fique mais durinha, mais estruturada. Só que eu não vou fazer o meu quilting utilizando o forro junto aqui, não vai ser um sanduíche. Nós vamos fazer apenas com a manta e com o tecido. Então, para que eu obtenha o resultado final que eu desejo, que é uma peça mais estruturadinha, eu achei interessante fazer essa estruturação. Se você não quiser, você pode fazer somente com a manta e observar o resultado final. Se achar que vai precisar de uma estruturação a mais, pode utilizar também o TNT, com uma gramatura específica, um pouquinho mais grossa, ou então pode usar a entretela de tecido, que também possui uma cola. Depois de entretelar o tecido, eu vou levar juntamente com a manta ao ferro de passar, para poder aderir aqui, ativando com o calorzinho a cola da manta. E então eu vou riscar de uma extremidade à outra, formando um X. A largura do meu quilting será de 3 centímetros. Depois de quiltado, é só transferir o molde para essa estrutura e recortar em cima do risco. Depois de recortar, é só fazer uma costurinha tipo zigue-zague, bem estreitinha, para deixar a estrutura fechada e repetir o mesmo processo com a outra parte. E vamos reservar. Depois dessas partes todas estruturadas, nós vamos reservar essas duas principais e vamos começar a trabalhar com o bolso que vai na parte da frente. Vamos preparar o fole do zíper e em seguida o fole da base, formando um anel, que depois vai ser aplicado aqui nesse bolso. Eu já tenho aqui o meu fole do zíper cortado e estruturado com a manta. E vamos colocar o zíper dentinho para baixo, lado direito do zíper com direito do tecido, alfinetando aqui, olha, para depois fazer a costurinha com mais segurança. Coloca bem certinho, faz a costura de segurança aqui e em seguida vem com a parte do forro, lado direito com direito, coloca aqui por cima também, alfinetando bem e faz uma nova costura de segurança. Por fim, a costura definitiva, aproximando-se mais do dentinho do zíper. E aqui está, já pregado o zíper. A gente vai levar o paninho de forro lá para trás, leva ao ferro para dar uma passadinha, ajeita bem aqui e vamos rebater aqui em cima para ficar bem assentada essa costura. A primeira parte do fole do zíper já está pronta.
mas nós precisamos fazer acabamento na outra parte também, para poder dar o fechamento aqui do zíper. Então, nós vamos fazer como se fosse um viés. Aqui eu tenho uma faixa de tecido, que eu também entretelei, mas é opcional. E nós vamos fazer uma bainha para poder ter um acabamento bem legal. Aqui, eu fiz uma divisão de 2,5 centímetros de largura. E a gente vai levar o ferro para vincar bem nessa marcação, fazendo assim. E vou passar uma colinha pano aqui para poder facilitar e deixar tudo bem no lugar. Agora, a gente vai costurar essa parte aqui no lado direito do zíper com o direito do tecido. Então, eu vou posicionar assim e o dentinho do zíper vai ficar para baixo aqui, ó, pelo lado direito. E nós vamos passar uma costura. Pode ser a costura definitiva já em toda essa extensão, com retrocesso no começo e no fim. A minha costurinha já foi feita aqui. E a parte da frente, o zíper vai ficar assim. Aí, a gente vai virar para trás e vai levar o ferro para vincar. Aqui, eu vou passar uma colinha novamente, bem em cima aqui do zíper, para que quando eu descer esse paninho, ele fique bem certinho, bem alinhado com a mesma costura que eu fiz aqui desse lado. Por quê? A gente vai precisar fazer um rebatido pegando tanto a parte de trás quanto a parte da frente. Mas esse rebatido eu vou fazer pela parte da frente, me baseando aqui por essa costura, e ele vai precisar pegar certinho essa parte de trás. Então, a cola vai ser o nosso auxiliar aqui, para que nada saia do lugar. Passa um pouquinho aqui em cima do zíper mesmo. E vamos descer esse paninho alinhando bem certinho com a costura de baixo. Agora, a gente vai rebater pela parte da frente, dando o acabamento no zíper. E a minha costura ficará assim, a parte da frente e a parte de dentro, tudo bem acabado. Agora, nós vamos colocar o cursor, unindo as duas partes do fole do zíper, passa o cursor, tira, passa novamente e deixa ele centralizado. O fole do zíper já está pronto. Agora, nós vamos preparar o fole da base, que nada mais é do que o tecido estruturado com a manta e o tecido de forro cortado na mesma medida. Eu vou colocar lado direito com direito e fazer uma costura definitiva aqui em cima, com retrocesso no começo e no fim. Em seguida, essa costura, nós vamos posicionar o fole do zíper aqui, lado direito com direito, a bainha voltada para o lado da emenda. Então, ele vai ficar assim. E aqui nós vamos fazer uma costura de segurança, primeiramente, para prender os dois foles. Aqui também, se vocês repararem, ficou uma sobra, mas eu vou unir as duas partes, os dois foles, alinhando aqui. E vou fazer uma costura de segurança também. Em seguida, essa costura de segurança, a gente vai descer o tecido de forro, bem alinhado, e fazer uma costura definitiva, com retrocesso no começo e no fim, deste lado e aqui também, a mesma coisa, tomando cuidado de deixar as duas partes bem alinhadas. Já fiz a costura nas laterais. Essa pontinha que fica aqui, é interessante cortar, porque na hora que a gente desvirar, pode ficar sobrando um pouquinho de tecido dentro, né? Vai dificultar um pouco na hora de rebater. E de dar um acabamento melhor também. Então, recorta aqui as duas pontinhas. E agora, a gente vai desvirar dessa forma aqui. Trazendo o tecidinho de forro lá pra trás e desvirando aqui. Pode colocar um palitinho aqui para soltar bem essa pontinha. Ela vai ficar mais ajeitada.
E o nosso anel vai ficar formado assim, olha. A gente vai desvirar ele novamente, pode levar o ferro para passar, sentar bem a costura. E vamos rebater as duas emendas, aqui e aqui também. Depois de feito o rebatido, a gente precisa fazer uma costura de segurança aqui para deixar o forro bem preso. Então, passa bem ao ferro, jogando o forrinho para baixo, coloca uns alfinetes e faz essa costurinha. É importantíssimo que esse forro não apareça pelo lado aqui de fora, porque a gente vai fazer a costura depois e ele tem que ficar bem escondido para o lado de dentro. E assim nós finalizamos o anel do fole. A próxima etapa é costurar o fole na parte da frente do bolso. Eu vou achar o centro, dobrando ao meio, faz um piquezinho aqui e aqui. E vou achar o centro também do fole, mas fazendo o piquezinho pelo lado que não tem acabamento. Coloca a costurinha com costurinha na emenda aqui do fole, faz um piquezinho aqui com a tesoura e aqui desse lado também. E aí sim nós podemos começar a montagem. O meu fole está com o lado avesso voltado para fora. Eu vou colocar o direito com direito, lado do zíper, fole do zíper voltado para cima e vou alfinetar em toda a volta. Começando aqui por cima, onde eu fiz a marcação. Acha a marcação aqui embaixo também, centralizando, coloca um alfinete. E aí sim, nós vamos circulando aqui, olha, e alfinetando de acordo com o molde. Nós faremos a costura de segurança em toda a volta. Depois de ter feito a costura de segurança, nós vamos marcar mais ou menos aqui uns 10 centímetros e fazer uma costura definitiva com retrocesso no começo e no fim. E então, podemos costurar o forro, que já foi cortado de acordo com o molde. Acho o centro, fazendo um pique embaixo e em cima. E vamos colocar o lado direito com direito, alinhando bem aqui e colocando um alfinetinho exatamente aonde eu comecei a costura definitiva embaixo e aqui desse lado também. Porque a nossa costura definitiva agora, para colocar o forro, vai ser a partir daqui. Então, eu vou vir com retrocesso, vou fazer em toda a volta, prendendo o forro, e vou finalizar ela aqui com retrocesso. Então, essa parte aqui vai estar toda presa com alfinete, enquanto eu for costurando. Só que eu preciso ir ajeitando esse fole aqui dentro, de forma que aqui nessas partes curvas, ele não fique com pregas. Então, tem que ter um pouquinho mais de cuidado aqui nessas curvinhas, para que fique tudo bem ajeitadinho aqui dentro. E exatamente aqui, aonde não vai ter a costura, vai ser a abertura para a gente desvirar essa peça depois. Costura finalizada, agora a gente pode desvirar pela abertura que a gente deixou aqui. Essa abertura nós vamos fechar com pontinhos invisíveis feitos à mão, mas antes de fechar, dá uma olhadinha pelo lado de fora e verifique se não ficou nada fora do lugar, se a costurinha ficou bem feita. Então, nós finalizamos a parte estrutural do nosso bolso. A próxima etapa é costurar esse bolso no corpo da nossa bolsa. É importante ressaltar que antes de costurarmos o bolso na parte da frente da bolsa, nós devemos ter fechado essa abertura e também passado o forro com o ferro para ficar tudo bem assentado. E aí, nós encontraremos o centro através da emenda, faz uma marcação aqui com a caneta fantasminha e aqui na parte de baixo também. Nós não podemos cortar com a tesoura, porque essa parte já está com acabamento.
Então, marque com o giz ou a caneta que a gente consegue tirar depois. Esta parte da frente da bolsa, onde nós vamos costurar o bolso, já deve estar estruturada. E nós também precisamos fazer algumas marcações. Vamos dobrar ao meio, achar o centro, fazendo um piquezinho com a tesoura. E nós vamos riscar um retângulo com a medida de 17 por 24, a partir de 5 centímetros da base, mas centralizando de forma que essas duas laterais tenham a mesma medida. Depois de riscado o retângulo, nós vamos posicionar o bolso, centralizando bem e colocando um alfinete para que não saia do lugar. Nas laterais, nós vamos fazer a medição nos baseando pela emenda. Aqui no meu caso, a distância deu 8,5 centímetros, mas pode ser que haja alguma diferença de acordo com a costura de cada um. Eu vou alfinetar aqui e aqui também, para que ele fique bem certinho na hora de fazer a costura. E vou começar com um retrocesso bem sutil aqui embaixo e venho costurando em toda a volta e finalizo aqui também com um retrocesso. Essa costura é uma costura de acabamento, então ela deve ser feita com capricho e com calma, principalmente aqui nas partes curvas, aqui na parte de cima também. E o bolso ficará costurado dessa forma aqui, todo acabado por fora e também todo acabado por dentro. A próxima etapa é preparar as alças com esse tipo de acabamento. Nós vamos utilizar a alça de algodão e cortar uma faixa de tecido exatamente da largura da alça. E vamos fazer uma costura estreita, porém pode ser uma costura com um ponto mais fechadinho em toda essa volta aqui, nessa parte e nessa aqui, para que esse tecido fique preso na alça de algodão cru. Em seguida, nós vamos costurar a outra faixa de tecido, lado direito com direito, posiciona em cima da alça e vamos fazer uma costura definitiva com retrocesso no começo e no fim, bem aqui. Depois dessa costura, nós vamos passar para abrir bem a costura aqui e rebater de forma que esse tecido fique desta forma, rente à alça e o rebatido aqui, estreito. Podemos passar ao ferro para ficar tudo bem vincado e também colocar alguns alfinetes para que nada saia do lugar na hora de fazer esse rebatido. E a costurinha vai ficar assim. Em seguida, nós vamos dobrar essa sobra de tecido de forma que as duas faixinhas tenham a mesma largura e rebater estreito aqui nesta parte. E a alça vai ficar assim, com esse acabamento todo especial. Vamos preparar agora a alça regulável e seguir o mesmo passo a passo para fazer a forração com tecido. Só que a gente precisa deixar 2 centímetros em cada ponta para poder fazer o acabamento. Então, aqui, depois de ter feito toda a costurinha, a gente vai dobrar e dobrar novamente, para que ela fique com esse acabamento aqui. Então, é só passar uma costurinha com retrocesso no começo e no fim, e ela vai ficar preparada para receber os mosquetões e o regulador. A alça já está pronta com as duas pontas acabadas. Agora, a gente vai passar o mosquetão em uma das pontas e em seguida o regulador, que tem essa travinha aqui no meio. A gente precisa passar a alça por essa travinha para poder fazer o acabamento, a costurinha em seguida. E ele vai ficar assim. E a costura a gente vai fazer aqui, em cima da costura de acabamento, com retrocesso no começo e no fim, para que fique bem firme esta parte. Fiz a costurinha aqui para prender o regulador. Se for preciso, utilize a agulha de número 16, porque essa camada de tecido ficou bem grossa. Agora, a gente vai passar a outra ponta da alça pelo regulador.
E ele vai ficar com essa montagem aqui. Na outra ponta, a gente vai passar o mosquetão e fazer um acabamento aqui com a costura, dando retrocesso no começo e no fim. E a alça regulável está pronta. Agora nós vamos costurar as alças. A partir do centro, eu vou marcar 6,5 centímetros para cada lado e vou posicionar a alça com o detalhe voltado para baixo. Essa distância, então, vai ter 13 centímetros e a gente vai fazer uma costura estreita aqui. As alças já estão costuradas. O próximo passo é preparar o fole do zíper e o fole da base. Vamos começar preparando o fole do zíper. Eu já tenho o tecidinho aqui estruturado com a manta, as duas faixas. Você também pode estruturar uma única faixa, fazer a costura de segurança em toda a volta, dividir ao meio e só fazer a costura de segurança completando aqui nessas duas partes. Aqui eu tenho meu zíper grosso, façam o testinho com o cursor antes de fazer a costura. E vou colocar o lado direito com direito, dentinho do zíper voltado para baixo, alfinetar e fazer uma costurinha de segurança. Isso nas duas partes do meu fole. Depois dessa costura, é só vir com o tecidinho de forro, direito com direito, fazer uma nova costura de segurança e em seguida a costura definitiva, com retrocesso no começo e no fim. Agora que o zíper já foi costurado, nós podemos levar o tecidinho de forro para lá, jogar ele para trás e leva até no ferro de passar para assentar bem essa parte aqui. E fazer uma costura, rebatendo aqui, ó, essa parte de cima, e em seguida, uma de segurança fechando aqui embaixo. Mas tem que levar o ferro de passar para dar uma boa assentada aqui, olha. E coloca uns alfinetinhos para auxiliar na hora de fazer o rebatido. E então, a peça vai ficar assim, toda costurada e o forro preso. Vamos preparar os puxadores. Eu vou dobrar o meu tecido ao meio e fazer uma costura definitiva com retrocesso no começo e no fim. Depois de desvirado, é só passar o ferro com a costura centralizada aqui e dividir em dois. Encaixar a argola D e fazer uma costurinha estreita aqui só para que ela não saia do lugar. Depois que os puxadores estiverem prontos, nós vamos fazer uma costura de segurança, prendendo um em cada lado do fole do zíper. No fole da base, nós também devemos estruturar o tecido. Quando formos refilar essa parte toda, ela tem que ficar na mesma medida, na mesma largura do fole do zíper. Na lista de materiais de vocês vai ter uma pequena diferença, porque quando a gente vai fazer a costura do zíper, pode ser que eu use o pé calcador de zíper para deixar a costura mais juntinha, pode ser que eu use o calcador normal. E isso vai dar uma diferença dependendo da costura de cada um. Então, é importante que vocês se lembrem de deixar as duas larguras iguais. O próximo passo é formarmos o anel. Então, nós vamos unir lado direito com direito do tecido e fazer uma costurinha estreita aqui. Ao fazer essa costura de segurança, certifiquem-se de que as duas partes do fole estejam bem alinhadas. É interessante colocar os dois alfinetinhos aqui e outro aqui. Em seguida, nós vamos colocar forro com forro, direito com direito.
alfineta também e vamos fazer uma costura, só que dessa vez definitiva, com retrocesso no começo e no fim. Observem que aqui está a parte onde não foi costurada. Após a costura definitiva, nós vamos rebater na emenda, pegando o forro também, com uma costura aqui. Depois desse rebatido, nós vamos unir os dois foles, lado direito com direito, somente a parte estruturada, e fazer uma costura de segurança aqui. Agora, com os dois foles presos, eu posso costurar o forro. Então, eu vou virar a peça pelo lado do forro e vou trazer forro com forro, direito com direito do tecido, e fazer uma nova costura aqui, só que definitiva, com retrocesso no começo e no fim. E o nosso anel ficará assim: forro, fole do zíper, fole da base. Então, nós vamos levar o nosso forro em contato com a manta. Aqui, olha, forro, manta. Esse daqui é o fole da base e o fole do zíper ficou aqui embaixo. E vamos rebater aqui na emenda também, pelo lado do tecido de topo, aqui. Dessa forma, nós teremos também acabamento na parte interna. Em seguida, é só fazer uma costura de segurança para prender o forro nessa parte estruturada da peça. Aqui está o meu forro costurado na base estruturada. Uma dica é colocar alfinetes em toda a volta e costurar com o forro voltado para cima. Depois que o anel já estiver formado, nós vamos achar o centro pela emenda. Então, coloca aqui costurinha com costurinha, faz um piquezinho aqui, do outro lado também, e no fole da base a mesma coisa, nos baseando pela emenda. Nós vamos achar o centro dessa parte aqui, dobrando ao meio e fazendo um piquezinho com a tesoura, embaixo e em cima. E vamos posicionar o anel, encontrando esses piques para ficar bem centralizado, lado direito com direito do tecido, o fole da base na base e o fole do zíper na parte de cima, alinhando bem com os piques que nós fizemos, desta forma aqui. E então, eu vou alfinetando ou colocando os prendedorzinhos, acertando bem aqui nas voltinhas, em toda a volta da peça. E ela vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer uma costura de segurança em toda a volta. Depois que fizermos essa costura de segurança, nós vamos medir aqui e fazer uma costura definitiva com retrocesso no começo e no fim. Com a costura definitiva pronta, nós podemos colocar o forro aqui por cima e fazer a costura. Vamos começar a preparar a parte interna da bolsa, que é o forro e o bolso. O forro foi cortado de acordo com o molde, 2 vezes, e nós vamos reservar uma parte e fazer o bolso da outra parte. Aqui eu tenho meu tecido já cortado, eu vou dobrar ao meio, com a parte de topo voltada para fora, e fazer uma costura aqui em cima para rebater. Pode levar o ferro antes para dar uma assentada aqui nessa dobra, para vincar, e fazer uma costurinha com retrocesso no começo e no fim. Depois da costura feita, a gente vai posicionar o bolso aqui no forro, alinhando pelas laterais e pela base. Vamos prender com alguns alfinetes e fazer uma costura estreita em toda a volta. Uma costura de segurança, para que ele não saia do lugar, e a gente pode fazer essa costura
olhando aqui pelo lado avesso, porque aí a gente vai poder acompanhar essa curvinha e depois retirar esse excesso de ponta com a tesoura. Aqui está o bolso costurado e fica como sugestão fazer uma divisão aqui no centro, como eu fiz. Assim, ele vai ficar com 2 bolsinhos. Agora, é só achar o centro, fazendo um piquezinho embaixo e em cima. E vamos costurar o forro na parte estruturada da bolsa, posicionando o lado direito com direito. Centralizando. E vamos fazer uma costura definitiva com retrocesso no começo e no fim, a partir da costura que fizemos anteriormente aqui embaixo, que é onde vai ser a abertura para desvirar. Então, essa parte aqui não vai ser costurada. Já fizemos a costura em toda a volta, agora é só desvirar por essa abertura. Vamos fechar essa abertura com pontinhos invisíveis. E vale lembrar que o bolso interno ficou nas costas da bolsa. Depois de fechada a abertura e dado uma passadinha ao ferro para assentar, a gente pode desvirar essa parte aqui da peça. E vamos costurar a parte da frente da bolsa, lado direito com direito, começando a alfinetar pelas marcações centrais, em toda a volta, e em seguida fazer uma costura de segurança. Uma dica bem legal é fazer essa costura de segurança com a parte da manta voltada para baixo. E não se esquecer de fazer aqui a costura definitiva com um espaço de mais ou menos uns 15 centímetros. Retrocesso no começo e no fim. Em seguida, nós vamos colocar o forro aqui por cima, lado direito com direito, alinhando bem pelas marcações centrais, a parte de baixo e a parte de cima. Essa parte a gente precisa fazer com bastante cuidado, porque tem bastante tecido aqui. Então, a gente pode ir costurando aos poucos e alfinetando conforme for costurando, com muito cuidado para não formar pregas aqui nas partes arredondadas e ajeitando bem o forro. Lembrando-se que a costura tem que começar a partir da costura definitiva que foi feito embaixo e não podemos nos esquecer também de fazer o retrocesso. Nós vamos começar a costura daqui, dar toda a volta e finalizar aqui. Essa parte vai ser a abertura para desvirar a peça. Depois de tudo costurado, é só desvirar pela abertura que a gente deixou aqui. Depois de verificar que todas as costuras estão corretas, a gente precisa fechar essa abertura com pontinhos invisíveis. Levar ao ferro para dar uma passadinha, mesmo nessa parte interna, e então desvirar de uma vez a nossa peça. Soltando bem as costuras, nas curvas também.
finalizada a nossa bolsa, nós precisamos fazer um fundo removível com uma base mais rígida. Então, nós vamos utilizar o papel couro, que é esse material aqui bem rígido, e nós podemos encontrá-lo em lojas especializadas em reformas de estofados, bancos automotivos, lojas de espumas, mas podemos substituir também pelo papel ruler, que é muito utilizado em cartonagem. E vamos forrá-lo com o tecido na mesma estampa do forro. Aqui eu cortei duas partes para aproveitar os tecidos que eu tinha aqui. Mas vocês poderão fazer uma parte única, um retângulo único, e então dobrar e fazer uma costura somente nessas duas laterais aqui, deixando essa parte aberta. No meu caso, como eu vou utilizar essas duas partes, eu vou colocar direito com direito e vou fazer uma costura em toda a volta aqui e deixando a abertura em toda essa parte para poder desvirar e colocar por aqui o nosso papel couro. Depois de costurado, eu retirei aqui as pontinhas e não se esqueçam do retrocesso no começo e no fim. Então, nós vamos desvirar. Vamos colocar aqui dentro o nosso papel couro. E aqui eu vou jogar para dentro para fazer um acabamento. Pode levar ao ferro para passar, para sentar bem. E vamos fazer uma costurinha com retrocesso bem estreita daqui até aqui. Depois de todo costurado, é só encaixar no fundo da bolsa, que ele vai dar uma sustentação muito melhor, principalmente quando formos carregar peso.